Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 19 da nossa série Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. O sermão mais importante da Bíblia, um dos mais destacados sermões de Jesus. Esse sermão que está quebrando o nosso evangeliquez no meio, assim, ó, com os dois pés. Espero que esteja impactando também a tua vida. E a gente tem aberto Mateus capítulo 5, olhada versículo a versículo, então já está aí a dica, ponta na mesa, né? É de vocês, fiquem à vontade, abre Mateus capítulo 5, e a gente vai começar a navegar nessa jornada aqui. Eu tô com a nova Almeida atualizada, o Zeca tá com a King James, a gente vai dar algumas pinceladas na Bíblia Viva e acho que tem alguma coisa de NVI também, né? Talvez tenha. Talvez tenha. Vamos ver. Tudo pode acontecer. Tudo. Menos a gente fechar a Bíblia. Tudo pode acontecer, menos a gente fechar a Bíblia, entendeu? Zeca? Jadeco, meu amigo, bem-vindos ao nosso estúdio. O Jader já falou tudo o que eu sempre falo, então boa noite, sejam bem-vindos. Ponta da mesa, versão da Bíblia. Vamos para cima. Sermão da Montanha. A gente já gastou bastante tempo e a ideia é essa mesma. Hoje ainda eu estava conversando com um cara, agora há pouco. Que dor que eu tenho no coração de ter que fazer conteúdo raso, superficial para Reels, TikTok. Dói demais. Bom é quando a gente pode sentar, abrir a Bíblia e, cara, vamos, texto a texto, verso a verso, aprofundando e esclarecendo. Tu brincou, né? Tá quebrando o nosso evangeliquez ao meio com os dois pés. Cara, essa é realmente a sensação. Sim. De que a gente é muito evangélico, pouco bíblico. E é uma discrepância muito grande, né? Uhum. E quando a gente começa a buscar ser mais bíblico, e isso não é algo pejorativo, não é em um tom ruim, não. Sim. Na verdade, é algo desejado. Ser bíblico é algo desejado por nós. E, cara, quando a gente está fazendo isso, os paradigmas estão sendo quebrados e a nossa expectativa real é essa. Que isso possa estar acontecendo também com quem está com a gente, quem está ou nos assistindo aqui no YouTube, ou quem está nos ouvindo pelo Spotify, cara. Que o evangeliquez de você seja quebrado. E se tu nem crente nem evangélico não entende nada, mas gosta do nosso conteúdo, seja bem-vindo ao Biblicamente. A gente está simplificando o pensamento bíblico. E é isso. Vamos continuar. A gente tem muita lapada para tomar hoje. Boa. Não podemos esquecer, né? Aproveita que tá aí. Não custa nada, é de graça. Deixa o teu like, te inscreve aqui no canal. Também pode ativar as notificações para quando sair vídeo, tu receber. E se possível, deixa um comentário. Pode ser xingamento, pode ser um versículo que tu lembrou, pode ser o que tu quiser. Muito bom, muito ruim, meia boca, olha, fica à vontade. Por quê? Pelo menos a gente está lendo a Bíblia, entendeu? A gente está lendo a Bíblia e tu fazendo essas coisas não vai deixar a gente mais famoso ou coisa do tipo, não, mas vai entregar para mais pessoas o conteúdo. A gente lendo a Bíblia, né? O principal tema, o principal ator aqui no nosso podcast é a palavra de Deus. Então, por isso que a gente pede, insiste e repete para tu deixar tua colaboração aí para o vídeo chegar para mais pessoas. As nossas redes sociais também, o Zeca estava falando de Reels aqui. A gente não é a nossa principal plataforma, Não né? Mas elas estão aqui embaixo, tu pode acessar. Lá a gente tem um bastidor, uma prévia, um pedacinho do episódio, alguma coisa do tipo. É legal, até certo ponto é útil, mas o nosso conteúdo principal, que a gente mais gasta tempo, que a gente mais se dedica, é esse daqui, porque é onde a gente tem tempo para ler, meditar e aplicar o que está escrito nas nossas vidas, e espero que sirva para a tua vida. Beleza, já deu tempo de tu fazer tudo isso, o pacotão aí de pedidos do YouTube, já deu para tu abrir tua Bíblia, pegar o teu líquido que tu vai ingerir durante o episódio. Vamos começar pela leitura. Vamos começar hoje pela King James, para ser diferentão hoje. Vamos lá, então. Até o episódio anterior, a gente veio em Mateus 5, a gente já foi até o verso 20. Qual é o contexto, né? Do que a gente já falou? Então, a gente já deu o contexto do Sermão da Montanha, a gente já falou sobre o caminho das bem-aventuranças, a gente já falou sobre sal da terra, luz do mundo, ou seja, o fato de que
aquele que se dá, se entrega, se rende ao chamado, ao convite de Jesus para esse estilo de vida, ele vai brilhar e ele vai temperar as coisas. Esse Sim. é o sal da terra, esse é a luz do mundo. E a gente percebeu, e a gente percebe pelo texto que Jesus ele está confrontando o estilo de vida dos fariseus e dos mestres da lei. Sim. Confrontando em que sentido? No sentido de que eles são muita aparência e pouco conteúdo, ou pouca essência, se a gente quiser fazer uma rima melhor. Uhum. E nesse ponto, Jesus ele usa uma expressão que a gente até, no último episódio, a gente se constrangeu até na hora, porque Jesus diz o seguinte, no verso 20, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. E até então, sempre que a gente leu esse texto, ou a gente ouviu alguém falando sobre esse texto, parece que a justiça dos fariseus está lá em cima e é algo inatingível, ou é um padrão a ser alcançado. E é diametralmente oposto. Uhum. Jesus está dizendo, cara, se a justiça de vocês não exceder a desses caras, que são só aparência, que só falam, mas não vivem, que gostam de ser vistos, mas eles não praticam o real sentido da lei, Uhum. então vocês não vão entrar no reino dos céus. Então, é muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Hoje, a gente vai ver Jesus aplicando. Ele começa, depois de tudo isso, depois desse, parece que o confronto, Jesus fala sobre o cumprimento da lei, do verso 17 ao 20, que foi que a gente falou nos episódios anteriores. E hoje, Jesus ele começa a fazer a aplicação. Agora, não só o que está escrito na lei, não só a tradição rabínica, esse é um termo que talvez a gente vá usar bastante hoje. Uhum. Existe a lei de Moisés e existe a tradição dos rabinos. E a gente vai Sim. perceber algumas diferenças. Não só essas coisas, mas o real sentido da lei, que é aquilo que a gente já falou nos episódios anteriores. Hoje, Jesus começa a aplicar a lei, ele vai falar sobre 6 pontos da lei. Poderia ter falado demais, não quis, a gente não sabe o porquê, mas a gente vai entrar nesses 6. Hoje eu acho que a gente vai falar de 1 ou 2, eu não sei como é que vai ficar na divisão aí dos episódios, mas a nossa ideia é ir seguindo pelo Sermão da Montanha. Dito tudo isso, vamos ler então Mateus 5, a partir do verso 21. Diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. E também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro, e ambos te joguem na cadeia. Com toda certeza, eu afirmo que de maneira nenhuma sairás dali, ou seja, do cárcere, da cadeia, enquanto não pagares o último centavo. Então, o primeiro ponto que Jesus vai abordar, depois de falar das bem-aventuranças, do sal e luz e do sentido real da lei, o primeiro ponto que ele vai abordar é: ouvistes o que foi dito, não matarás. O primeiro ponto da lei que Jesus quer tocar é esse. Uhum. Por quê? A taxa de homicídio era muito alta em Jerusalém. Não sei, acho que não, acredito que não. Ele quer tocar nisso porque dentro do real sentido da lei, que é o que ele está apresentando, o não matarás é muito mais profundo e está muito mais no nosso dia a dia do que a gente pensa. Uhum. Tem muita gente que nunca matou ninguém, mas no sentido que Jesus está trazendo, já matou muita gente, já é um serial killer. Exato. Então são essas coisas que a gente vai tentar trabalhar hoje e tentar perceber hoje. E quando ele fala ali, né? Ouvistes o que foi dito, né? Ou vocês ouviram o que foi dito dos antigos, né? É sempre legal comentar, né? Que majoritariamente parte do público de Jesus era judeu. Uhum. Podia ter algum outro
estrangeiro perdido, mas a maioria ali naquele momento era judeu. Uhum. E quando ele fala antigos, ele está falando, obviamente, como tu comentou, da lei de Moisés, segue falando dela, né? Uhum. E ele faz referência, né? Uhum. Jesus fazendo referência ao Antigo Testamento. E é legal que ele não está falando assim, esqueçam o que foi dito. Uhum. Vocês ouviram o que foi dito, mas esqueçam. Não. Uhum. Quando ele usa o mas, né, o porém, ele está subindo o nível, como a gente comentou no episódio passado. Né? Uhum. E a menção que ele faz disso está lá em Êxodo, no capítulo 20. Uhum. Né? Vamos ler, será do todo o capítulo? Eu acho. Vamos contextualizar e depois a gente vai batendo. Deixa eu pegar lá também, porque pode ser alguma coisa Êxodo, diferente. capítulo 20, segundo livro da Bíblia, lá no começo. A gente vai ler do 1 ao 21. Vai falar o texto sobre os 10 mandamentos, que são, acho que, também uma das porções do Antigo Testamento mais Bem conhecida. conhecidas, até por quem não frequenta igreja. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Por quê? Em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até o 21, vai embora. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você, e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não peque. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Temos aqui o texto dos 10 mandamentos. Cara, só esse texto aqui dá um episódio 2 fácil. Gigante. Né? Gigante. Mas é esse texto que Jesus está fazendo a referência, né? Especificamente, na nossa Bíblia, né, o verso 14. Verso 13. Não matarás. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Então Jesus está tratando especificamente do verso 13. O que é legal a gente perceber? Que Deus ali, nesse texto que a gente leu, comunica ao povo 10 mandamentos. Eles não estão em ordem, né, bonitinho, que nem a gente coloca, o texto é bem mais extenso, bem mais detalhado em alguns pontos do que outro, mas depois foi se organizando isso. O interessante da gente perceber é o seguinte, e é isso o que a gente tem que ter em mente. Quando Jesus está trazendo o significado da lei, a aplicação da lei, como tu disse, ele não está dizendo, olha, esqueçam o que foi dito. Não, ele está dizendo o seguinte, vocês ouviram, vocês lembram o que foi dito, não matarás. Sim. Eu, porém, vos digo. Ele não está eliminando o que foi dito nos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo,
tem relação com a tradição rabínica. Sim. Jesus não está questionando o fato de Deus dizer não matarás. Não. Uhum. O que Jesus está questionando são as formas que os rabinos, ao longo do tempo, trataram o assunto do não matarás. Uhum. Por quê? Outro dia, semana passada, eu acho, ainda ouvindo um podcast de 2 rabinos conversando. Um rabino messiânico, então ele é judeu, ele é rabino em uma sinagoga, porém ele crê que Jesus é o Cristo. Ele aceita o Novo Testamento como palavra de Deus e ele crê nisso, e ele defende isso. E do outro lado tinha o rabino ortodoxo, também brasileiro, mas de descendência judia, porém rabino e ortodoxo. Então, para ele é só o Velho Testamento. Eles reconhecem, admitem que o personagem histórico Jesus foi real, foi um cara importante, é um grande profeta, mas não reconhecem em Jesus o Cristo. Ouvindo esses 2 caras conversando, eles me fizeram lembrar de um ponto interessante. A tradição rabínica ela é toda feita a partir dos 10 mandamentos, porém desses 10 eles transformam em 613. Então, Jesus não está olhando para os 10 mandamentos e dizendo, olha, isso está errado. Não, ele está olhando para os 10 mandamentos, ele está olhando para a tradição que transformou 10 em 613, com diversas ramificações de aplicação, e agora ele está dizendo o seguinte, olha, vocês ouviram o que foi dito, vocês sabem o que a tradição rabínica diz, eu, porém, vos digo isso. Jesus traz a nova compreensão da lei sobre aquilo que foi dito. Para Jesus, matar não é meramente tirar a vida de alguém. Por que não? Porque na própria lei, isso na lei de Deus, não na tradição rabínica. Já na lei, Moisés ele vai comunicar coisas acerca de homicídio. Sim. Então, como que o povo devia lidar, muitas vezes, com o homicídio culposo. O que é um homicídio culposo? É quando o cara mata alguém, mas ele não tem intenção. Sim. Ele é culpado, mas ele não queria matar. O exemplo que Moisés dá na lei, inclusive, é de alguém que está trabalhando, né? O Jader e o Zeca foram catar lenha. E de repente, lá na hora, no meio do mato, os 2 catando lenha, eu fui levantar o machado e o machado escapou e bateu na cabeça do Jader e o Jader morreu. Parece. Cara, eu não tinha intenção nenhuma de te matar. Sim. Mas te matei. É criada uma lei específica, Deus determina que o povo de Israel, quando conquistasse a Terra Prometida, eles tivessem até cidades de refúgio, para que esses casos de homicídio culposo, então alguém matou sem querer, cara, fui fazer uma brincadeira, botei o pé na frente do cara, o cara tropeçou, bateu de cabeça, morreu. Existiam cidades destinadas à proteção dessas pessoas. Cara, mas por que Deus faria isso se lá anteriormente ele já disse não matarás? Parece que existe um erro, né? Parece que a coisa está estranha. Não, Deus disse que não é para matar em hipótese alguma, mas agora ele está dizendo que tem que proteger quem mata sem querer. Deus não sofreu de esquizofrenia. De forma nenhuma. O que acontece? Deus ele traz a lei e ele vai aplicando a lei da forma que o povo pudesse minimamente cumpri-la ou vivê-la. E aí vai tendo esses detalhes. A tradição rabínica amplia tudo isso ainda mais. Só que tudo isso está no âmbito, nesse caso, né, do não matarás, tudo isso está no âmbito do tirar a vida de alguém. Tu já falou nas partes anteriores. Jesus, ele eleva o nível da coisa. Jesus, ele, cara, joga a régua lá para cima. Sim. E o que é essa régua lá para cima que Jesus vai dizer? Verso 22. Como é que tá na tua? Lê para nós. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então olha que loucura. Antes era tirar a vida. Sim. Cara, agora não. Agora a coisa é muito mais sensível. O feedback tátil, vamos usar essa expressão moderna. Loucura. Então se antes o celular era aquela imundícia que tinha que jogar assim, não, agora tu encostou. Eu vi alguém falando hoje de que tem jogo de videogame que tu sopra no controle e o controle reage ao sopro. Tu já ouviu falar disso, cara? Ainda não. Cara, imagina a sensibilidade de um controle de Play 5 pra fazer um troço desse, cara. Imagina o cara espirrando sem querer. Imagina, mano.
Então, se tornou muito mais sensível. Sim. Antes eu tinha que matar o Jader e eu era culpado, cara, quebrou a lei, matou. Agora não. Por quê? Porque Jesus está falando do sentido real da lei. E o sentido real da lei, como a gente já trocou ideia nas partes anteriores, tem a ver com a intenção, com aquilo que está no coração. Sim. Se antes eu tinha que matar para quebrar essa lei, agora eu não preciso mais matar. Agora diz assim: eu, porém, vos digo: qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. E qualquer que disser a seu irmão racá, daqui a pouco a gente vai ver o significado disso, será levado a tribunal. E qualquer que chamar o irmão de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. O que é mais fácil de fazer? Matar alguém ou chamar alguém de idiota? Certamente é a segunda opção. Quantas pessoas a gente chama de idiota ao longo do dia? Sim, sim. Ah, então quer dizer que se eu chamo de idiota eu estou matando. Não. Quer dizer que se tu chama de idiota, tu tá se irando sem motivo. E esse é o lance. Uhum. E esse é o ponto. A intenção, o motivo da coisa. Não é só sobre tirar a vida de alguém. Uhum. É sobre irar-se sem motivo contra alguém e desejar o mal da pessoa. Sim. Percebe que o nível foi lá para cima? Sim. Cara, é estratosférico a coisa. E Jesus ele já vem subindo esse nível já desde as bem-aventuranças, como a gente vem falando, né? Quando a gente comentou alguns episódios atrás, acho que foi no primeiro da série, Jesus está falando sobre o interno, né? Quando fala pobre de espírito, de um reconhecimento, né? Que a gente é miserável e daí toca o próximo. Então, Jesus parece que aqui ele inverteu a ordem. Lá ele falou, olha, o interno e o externo, né? Uhum. E ele estava batendo aqui, e como tu bem destacou, ele não está batendo na lei, ele está batendo na tradição, que foi uma leitura equivocada da lei, né? Uhum. Tanto que ele falou no 17, não vim revogar, né, a lei. Uhum. E ele está vindo do externo, que é o que o pessoal olhava, que, Uhum. não matarás, não Uhum. matarás, não matarás. Beleza. Mas quem matará será sujeito a julgamento. E ele vai para o coração, ele vai para o interno primeiro. Uhum. Cara, quem se irá, né, já vai estar sujeito, né, a julgamento. Por que isso, cara? Porque é muito fácil tu não matar alguém, mas no teu coração tu tá rancoroso, tu tá odiando aquela pessoa. Sim. Para Jesus não tem a menor diferença. Sim. Então, esse rancor, esse ódio, essa mágoa é tão prejudicial quanto tu ir lá e assassinar o cara. Uhum. É óbvio que as consequências vão ser diferentes. Sim. É óbvio que se tu assassinar alguém, tu vai ter um juízo formal, tu vai, Sim. sabe? Mas para Deus o ódio ou a intenção má, a ira sem motivo no coração, cara, isso já é um problema. Tu já tá vivendo errado. Cara, a indiferença é uma forma de tu matar a pessoa no teu coração? Eu acho que o lance não é nem indiferença ou não. O texto sugere ou o texto leva a crer que a questão é a intenção. Por que eu digo isso? É muito comum hoje, e hoje a gente tem muito acesso a conteúdo tanto de psicologia quanto até de coach, inteligência emocional, essas coisas. Cara, e existem situações que para tua saúde mental tu vai ter que escantear certas pessoas, tu vai ter que te afastar, tu vai ter que tratar, vamos usar o termo indiferença, não sei se aplica ou não. A própria Mas Bíblia fala, né, sobre companhias, né? sim, sim. A questão de as pessoas que tu anda vão determinar a tua postura, né? Sim. Paulo vai falar sobre isso, se eu não me engano, em Coríntios. Isso, cuidar das más companhias Corrompem os bons costumes. Excelente. O que se faz nesse caso? Cara, se a companhia não converter, tu tem que afastar. Sim. Talvez esse afastamento possa ser considerado indiferença, mas o grande ponto me parece ser a intenção, o motivo, aquilo que está no coração. Aí, claro, aí seria o motivo da indiferença. Uhum. Se o motivo é preservar a tua saúde mental. E aí é que tá o que Jesus falou, os limpos de coração, lembra? Sim. A manutenção da santidade. Sim. Se é para preservar a tua pureza, né? É um ponto que tu não consegue servir de influência, certamente tu vai estar sendo influenciado. Nem que seja aos poucos, né?
Então acho que essa diferençazinha foi até uma dúvida, não tinha pensado previamente nisso, não. Uhum. Em alguns casos a indiferença, o afastamento, digamos assim, a indiferença, né, É nesse necessário. sentido, é até É necessário. necessário. Jesus até a gente não chegou a abrir, mas vale mencionar, se caso alguém tenha curiosidade sobre as leis que tu comentou, né? Sim, Tá em Números 35 e Deuteronômio 19, sim. as leis, essa que o Zeca comentou, de Sobre as homicídio cidades. culposo, Isso. sobre Cidades a refúgio. cidades refúgio, que era tipo um programa de proteção ao testemunha e criminoso, uma Uhum. coisa assim, né? Por quê? Porque ainda que a pessoa tivesse matado sem querer, Aham. sem intenção, a lei dava o direito de vingança à família do morto. Ih, rapaz. Então, existem casos onde o não matarás cara, não, tu pode matar certas pessoas. Sim, Por isso, tu até levantou essa bola, acho que da outra vez que a gente tentou gravar e deu errado. nem fala. Da outra vez que a gente tentou gravar e deu errado, tu até levantou a bola de que algumas versões vão trazer entre colchetes ali o sem motivo, né? Aham. Qualquer que se irar contra o seu Sem irmão, motivo. abre, sem motivo, vai ser levado ao tribunal. A gente comentou, então, sobre qualquer que se irar contra o seu... na ira tem um ponto legal também, né? Uhum. Onde é que tá? Tá mais pra frente. Tá mais. Tá no 22. Tá? Tamo lá, Tamo né? aqui, é. Tamo lá. Eu, verso 22. Eu, porém, vos digo, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito também a juízo. Uhum. Aí, esse glorioso jovem, o Jader, no primeiro dia que a gente reuniu aqui, ele fez a cabulosa pergunta. Tá, e como é que fica o texto lá que Paulo vai falar sobre irai-vos e não pequeis? E aí a gente tem que abrir esse texto lá, Efésios 4, 26. Porque parece que a Bíblia está se contradizendo. Cara, com certeza Não. só aparece e com certeza é mais confusão nossa do que do texto. Mas é importante a gente fazer essas perguntas, né? Sim. É o que a gente fala, a gente é uma plataforma de pensamento bíblico simplificado. Quando a gente fala para comentar, é porque a gente quer que tu pense. A gente, cara, tá cansado de ver gente sofrer, ser massa de manobra Sim. na mão de falso pastor safado, Uhum. sabe? Dando dinheiro, dando casa, gastando horas da vida porque não conhece a palavra. Uhum. O simples, às vezes não é, nem Uhum. tá vendo significado, mas tu vê assim, se é uma pessoa que já leu uma vez a Bíblia, Uhum. ela já evita, olha, um monte de heresia, um monte de bobagem, vai Sim. estranhar um monte de coisa, sabe? Então, pensa. E aí eu tava fazendo esse exercício, a gente tava fazendo, né? Ah, mas e o irar, mas não pecar? Uhum. Aí eu já sei, certamente a Bíblia não está contradizendo, tem que Uhum. ter alguma diferença entre os dois textos. Uhum. Efésios 4, 26, onde Paulo vai falar isso. Vou ler só o 26 mesmo? Pode ser? Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Então, o que é a minha dúvida? Pô, Jesus fala: se você se irar contra o seu irmão, você vai estar sujeito ao Uhum. fogo do inferno. Uhum. E aí Paulo vai dizer: não, fiquem irados, Pode cirar, tá liberado. mas não pequem. Uhum. E aí, Paulo está contradizendo Jesus, ele está de novo baixando o Uhum. nível, está dando uma aliviada, o que ele está fazendo? Na verdade, nenhum nem outro. E aí o lance onde a gente vai perceber que Paulo não está desdizendo o que Jesus disse e Jesus não está indo contra o que Paulo ensina, a gente vai ver em Marcos capítulo 3, verso 5. Eu acho que na tua Bíblia usa outra expressão, mas deixa eu pegar aqui também. Indignado, acho que é aqui. Marcos 3, verso 5, falando sobre o ministério de Jesus, falando sobre um dos milagres mais legais que, na minha opinião, tem do ministério de Jesus, que é a cura de um homem com a mão atrofiada. Deve ter sido louco demais. Sim. Como é que tá aí? Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estende a mão. E o homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Na King James vai trazer indignado e profundamente entristecido com a dureza de coração. Porém, na gloriosa NVI, Nova Versão Internacional, e principalmente, né, no dicionário de Strong, a palavra original não é indignado. A palavra original é irado. A NVI, isso, né? Na NVI e no original. Deixa eu pegar a NVI. Deixa eu até ver a Viva aqui.
Indignado, profundamente magoado na Bíblia Viva e na NVI. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido, por causa de seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a mão, ele estendeu e ela foi restaurada. Vamos montar o quebra-cabeça então. Jesus diz que se eu me irar, eu já estou errado. Paulo diz que eu posso irar e não pecar. Como que eu organizo isso? Cara, eu organizo isso quando eu olho para o texto de Marcos e percebo que o mesmo Jesus que disse que eu não posso me irar contra o meu irmão, aqui ele está irado. Jesus é hipócrita. Jesus é um hipócrita. Só que não é esse o caso. Quando eu olho para João capítulo 2, eu vejo o mesmo Jesus que disse que não pode se irar com o irmão, virando mesa de cambista. Porque ele chega no templo e ele vê toda a manobra que está acontecendo, toda a politicagem, toda a trampinagem, falso profeta pedindo pix, vendendo melzinho no amor no templo. Jesus fica de boa porque ele é paz e amor. Não. O texto diz que ele vai orar, se ira, chora, não? Ele não vai orar, ele não chora, ele não proclama jejum de Daniel. Não. O que ele faz? Ele se ira, ele faz um chicote para ele, com cordas, e ele começa a virar as mesas dos cambistas. Para que ele usou o chicote? João não diz. Ou ele bateu nas mesas para derrubar o dinheiro da galera, ou ele deu chicotada em cambista, o que para muitos é ofensivo. Não, Jesus não ia fazer isso. Cara, eu acredito profundamente que ele possa ter feito isso. Ou ele usou o chicote para espantar os animais. Sim. E saiu dando chicotada na traseira, no lombo das ovelhas, para as ovelhas defeituosas largar correndo. Sim. Em qualquer uma dessas hipóteses, Jesus ficou extremamente irado. Quando os discípulos olham aquilo, lá na frente eles vão entender e João escreve. Ele fez isso porque estava escrito, o zelo pela tua casa me consome. Lembra que tu leu em Êxodo, lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, o que Deus diz lá? Eu sou um Deus zeloso. A King James vai dizer, porque eu sou um Deus ciumento. Em que contexto Deus está falando isso? Ele está falando no contexto da adoração de ídolos. Então não adorem outros ídolos, não desviem daquilo que é realmente a adoração, aquilo que é realmente a presença de Deus. Não façam isso, porque eu sou zeloso, cara. Eu sou ciumento. E cara, Deus é poderoso para fazer. Sim. Esse é o detalhe, esse é o lance. Por que tudo que a gente promete para Deus é perigoso? Porque Deus é eterno. E aquilo que a gente promete para Deus tem validade eterna para Ele. Para nós, não. Uma hora a gente vai morrer e acabou a promessa. Para Deus continua valendo. E Deus vai nos cobrar por essas coisas. Da mesma forma, esse zelo de Deus. Cara, Deus é zeloso, Ele cuida das coisas dele, Ele não se deixa zombar. Paulo vai falar sobre isso. Cara, de Deus ninguém zomba. Então, não existe contradição entre o ensino de Jesus no Sermão da Montanha e o ensino de Paulo aos Efésios. A grande sacada, ao menos, do que a gente pode concluir por diversas versões bíblicas e por vários comentários, a grande sacada está no motivo da ira. Sim. O que Jesus está falando aqui é da ira sem motivo. É do desprezo. Tá, não gostei do cara, não quero nem ver. Isso tá errado, porque é sem motivo. Agora, quando Jesus entra na sinagoga e vê, em dia de sábado, os caras com o coração tão endurecido que eles estão dando contra o fato de Jesus curar um homem. Sim. Percebe a loucura? Tipo assim, cara, é um milagre. Eles preferem abraçar com veemência a tradição do que abraçar aquilo que Deus está fazendo. Sim. Quando eu olho para esses textos, me choca pelo seguinte fato. Eles tratam como se fosse fácil. Tipo assim, não, esse homem não pode ser curado sábado. Por que vocês não curaram ontem, que era sexta-feira? Não, vamos marcar para semana que vem. Não, vem aqui, a gente vai te curar. Não, sim, cara. Quanto tempo esse louco estava lá para ser curado? E nunca foi curado. E aí, quando Deus vem à Terra e ele cura o cara, não, é sábado, tu não, sim, pode curar. E, cara, se tu parar para pensar, aquela mão atrofiada pro cara era algo de muito mais impacto do que é hoje. Sim. Cara, hoje a gente tem os lugares que contratam PCD. Acessibilidade. Tem, sim, trabalhos que são de muito menos esforço físico.
Na época não tinha colheitadeira, não Uhum. tinha o saco de arroz sendo vendido nos mercados, Uhum. é, as Outra coisas, realidade, né? outra realidade, não tinha carro, né? Então, pô, aquela mão ressequida, se ele era um pai, até se ele tinha que buscar o próprio sustento, Uhum. cara, era algo difícil para ele. Uhum. Já era um fator limitante altíssimo. E os caras estavam preocupados com a tradição que eles criaram, Uhum. como se fossem no lugar de representante de Deus. Uhum. Então, por isso que Deus ficou irado com essa situação, com Sim, essa hipocrisia, sim. né? Se tu vai ver, eu comento bastante isso, né? Jesus passa boa parte do ministério dele batendo não nos fariseus em si, Uhum. mas na hipocrisia que eles viviam e com Sim, zelo. sim, Eles tinham zelo por essa hipocrisia, sim. que é o caso ali do homem da mão ressequida. Uhum. Então acho que esse é o ponto. Jesus ele está sempre falando da intenção, Uhum. sabe? Acho que esse é o ponto, sabe? Em tudo que a gente vai fazer na vida. Ah, meu, vou, sei lá, vou fazer uma tatuagem. Uhum. Cara, qual que é a tua intenção? Uhum. Ah, cara, eu vou ali visitar fulano de tal que eu não vejo tal hora. Mas Uhum. qual que é a tua intenção? Sabe? Qualquer coisa que a gente vai fazer, mas com que intenção eu vou te perguntar? Uhum. É para te sacanear? Ou é para realmente a gente aprender, trocar ideia, sabe? Então, eu acho que essa é a aplicação que eu vejo, sabe? A gente Uhum. tem que ser sincero com nós mesmos, muitas vezes, parar de tentar dar migué em Deus, sabe? Uhum. E entender, cara, qual que é a minha intenção? Porque eu não posso enganar Deus. Ninguém pode enganar Deus. Uhum. Tanto que ah, Jesus sabia, conhecia as intenções dos corações, né? Vai Sim, falar em vários pontos. sim. Conhecendo-lhes a intenção do coração, falou tal coisa, fez tal coisa, se indignou, né? Então, acho que essa é a primeira grande lição que a gente tira hoje. Cara, com qual intenção eu faço as coisas? Uhum. Até que eu vou ajudar alguém. Uhum. Pra quê? Pra ser visto? Que é o que Jesus vai falar Uhum. no capítulo 6 ali, né? Então, acho que esse é o ponto, é tocar na intenção, né? E a gente não tá falando essas coisas como quem diz o seguinte, não, tá liberado, vamos viver irado. Não, cara. Mas a gente está dizendo que existem motivos que devem nos levar à ira. Sim. Exemplo, o cara que vende oração por Pix. Cara, me enlouquece. Sabe? Rosa ungida, sal grosso, sal rosa do Himalaia Santo. O cara que abusa de criança. O cara que abusa de Me criança, faz dar vontade, mais uma calma, vez, vontade. de pegar aquele taco que alguns já viram alguns episódios atrás, com pregos na ponta. Se tu não sabe a referência, dá uma olhada na série acho que da Bíblia. É, Na série da Bíblia, que interpreta a Bíblia, eu ganhei um taco de um dos nossos personalizado. personalizado. Então essas coisas, é o exemplo que a gente conversou, né, no nosso último almoço junto ali. É o cara que é pastor, faz um monte de lambança e agora quer voltar a ser pastor. Cara, tu não tem que nunca mais ser pastor. Tu tem que ser um bom cristão. Tu tem que passar o resto da tua vida lutando para ser um bom crente, mas tu não tem que nunca mais pastorear ninguém. Por quê? Porque abusou de ovelha, porque traiu esposa, traiu confiança da família, liquidou ministério, sabe? Essas coisas nos levam a uma ira santa, que é a ira de Jesus. É a ira que Jesus olha para o templo e vê o templo corrompido. E aí ele diz, cara, minha casa será chamada casa de oração. E o que vocês fizeram dela? Vocês fizeram dela um covil de ladrões, um covil de salteadores. Então, existe esse lugar de ira em que não vai se enquadrar no que Jesus está dizendo no Sermão da Montanha. Porém, isso não é desculpa para a gente viver irado. Não é desculpa Sim, para a gente viver. Não, tô uma ira santa contra o Jader. Tá, por quê? Não, ele não me deu bom dia. Cara, tá não, doente? sim, Aí tu tá incorrendo no erro que Jesus está propondo. Tu tá tirando sem motivo. sim. Tu tá guardando esse sentimento ou alimentando esse sentimento no teu Uhum. coração sem um motivo adequado. Cara, tu não tem motivo nenhum. Alguém não te dá bom dia, cara, paciência. Segue o teu dia, vai viver a tua Sim, vida. e ao lance também, cara. E aí, voltando para as bem-aventuranças. Cara, tu ser misericordioso. Por que Sim, o Jader não me deu bom dia? sim. Cara, daqui a pouco o Jader tá doente aí, ó. Não se preocupe, gente.
Só uma enfermeira errou o acesso aqui da veia. Daqui a pouco o cara tá tendo um dia ruim. Sim. Daqui a pouco o cara nem escutou, Uhum. né? Então é a gente também ter mais calma, Uhum. no sentido de, cara, entende bem a situação. Cara, quando a situação é clara, que nem essa que tu comentou, cara, vai nos dar uma ira, Uhum. vai nos gerar. Mas acho que tu falou uma palavra muito boa, guardar. Foi o que o Paulo falou. Uhum. Não deixe que a ira renove outro dia. Não fica alimentando esse sentimento, porque aí incorre o risco dele deixar de ser contra o pecado, contra o problema, Excelente. e se torna pessoal. Excelente. Acho que esse é o ponto. Uhum. E a gente vai ler, eu acho, lá o cara que. A gente vai ler no texto do adultério, né? Não sei. Vamos ler. Vamos Que eu ver? acho que é um ponto que a Vamos gente pode retomar ali, de 1 Coríntios 5, do cara que ele entregou Bom, para Satanás, isso. né? A gente vai até dar um nome para esse cara, a gente vai dar um apelido hoje para ele. Isso. Sigla das iniciais, FF. Não faz Hashtag. assim. Safado. Calma, vamos lá então. Vamos voltar para Mateus 5, que o Jader vai ficar bravo aqui. Verso 22. Então eu vos digo, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Ponto. Isso aqui já está claro. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. Cara, essa expressão que Jesus usa, racá, é um termo que os fariseus usavam muito comumente. Então, quando a gente começa a observar o contexto e olhar para trás e olhar para frente no texto, a gente vai ver que Jesus está toda hora, cara, toda hora ele está contrapondo o ensino dos fariseus ou a hipocrisia dos fariseus. Essa palavra racá, ela tem por significado louco, nécio ou sem juízo. Quando que a gente vai ver os fariseus usando essa expressão? Na Bíblia em ponto nenhum. Mas os historiadores, os comentaristas bíblicos, cara, em várias versões, em vários comentários diferentes, eles vão sempre afirmar isso. Os fariseus tinham como hábito usar essa expressão para quê? Para se referir ao povo comum. Então, tinha um debate, daqui a pouco alguém que não é do alto clero da religião judaica falava alguma coisa. Não, cara, tu é um racá, tu é um nécio. Tu não sabe o que tu está falando. A gente vai ter uma expressão parecida. Não é ipsis literis, como diz o Jader, não é a mesma expressão, mas é parecida em um texto lá de João 7. João 7, do 40 ao 53, Jader, por favor. Quando ouviram essas palavras, algum do meio do povo diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Por acaso o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: Jamais alguém falou como este homem. Ó, o Sermão do Monte, né? Uhum. Fala como quem tem autoridade, né? Os fariseus disseram aos guardas: Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Ó, olha aí. Essa é a expressão parecida. Esse povo que nada sabe da lei, nécio, sem juízo, esse povo maldito. Percebe que existe um ódio, existe um rancor na fala dos caras? Uma arrogância. E a quem que eles estão se referindo? Cara, ao povo comum. Sim. Ao povo que eles deveriam cuidar, ao povo que eles deveriam pastorear, ao povo que eles deveriam conduzir ao conhecimento da lei. Uhum. Não, como que eles estão olhando? Eles estão de cima e eles estão olhando para baixo dizendo, são os malditos. Pode terminar aí, eu me atravessei, mas pode terminar. 50. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-los e saber o que ele fez? Eles responderam: Por acaso você também é da Galiléia? Examine e verá que a Galiléia não se levanta profeta. Então é legal até esse detalhezinho aqui, né? Se a gente lê João 3, Nicodemos conversou com Jesus, né? E aí, pô, Nicodemos aqui, o fato dele tá dando um contraponto,
sabe? No meio de um... Ele se complicou certamente, né? Certamente teve alguma complicação, né? Uhum. Até não sei se essa cena aparece no The Chosen, aparece? Não. Não? Até onde eu vi, não. Ah, mas dá para ver que, no mínimo, algo mexeu com Nicodemos, o Uhum. encontro com Jesus. Uhum. Né? Mas esse é o ponto. Essa arrogância, esse desprezo que os fariseus, né, tinham pelo povo, era, esse é o conceito. Aqui É o ele usa a palavra sentimento, né? maldito, eu não sei o que ele É. usa na tua aí, Vamos ver, vamos mas descobrir. esse é Eu... o conceito, né? Sim. Que ele vai dizer aqui como Haká, né? Louco, nesto, sem juízo. E o que que eles, qual é o argumento deles, né? A King James diz: quanto a esse povo comum, o 48, porventura acreditou nele, em Jesus, alguém das autoridades ou dos fariseus? Tipo assim, cara, alguém importante Ele acreditou? acreditou? Não, ninguém importante acreditou. Quem é que está acreditando nele? Apenas esse povo comum, que nada sabe da lei, Uhum. eles são malditos. Sim. Cara, olha a arrogância dos caras que Sim. deveriam conduzir o povo ao conhecimento da lei. Uhum. Entende? Então, o sentimento está aqui. Ainda que a palavra Haká não apareça nesse texto, mas o sentimento do fariseu chamando o povo de maldito, de sem conhecimento, que é uma das traduções, né? Louco, nécio, sem juízo, sem conhecimento, o sentimento está ali. Então, fica muito evidente que Jesus não está contrapondo a lei, ele está contrapondo a tradição rabínica e ele está contrapondo a hipocrisia dos fariseus. E ele vai dizer: qualquer que disser a seu irmão Haká será levado ao tribunal. A partir de que lei? A partir da lei do não matarás. Então o cara que estava dizendo ao povo: olha, vocês têm que observar a lei. E talvez todo sábado na sinagoga estava lá o fariseu, pomposo, dizendo: não, assim diz a lei, tal, 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 não matarás. Esse mesmo fariseu, lá em João 7, vai chamar o povo de comum, sem conhecimento e maldito. Sim. Por quê? Porque eles se reúnem, mandam os guardas do templo ir prender Jesus. Quando os caras chegam para prender Jesus, Jesus está pregando. E os caras ficam apavorados e eles dizem: a gente nunca viu ninguém falar que nem esse cara. E eles não conseguem prender Jesus porque eles são tocados. E esses guardas do templo, a gente precisa lembrar que eles são lá da descendência dos levitas, eles são ainda das linhagens de Israel. E eles não conseguem prender Jesus. E voltam para dar o relatório: cara, a gente foi lá, tinha uma galera ouvindo ele e a gente não conseguiu prender. Mas vocês são os loucos, vocês. Quem quem importante acreditou? Ninguém. Uhum. Só o povo comum, maldito, só o Haká. É disso que Jesus está falando. Jesus está se opondo veementemente a essa postura, a esse sentimento e a essa intenção dos fariseus. E ele ainda vai dizer, no verso 22, e qualquer que chamar o seu irmão de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Puxa vida! Então agora eu estou lascado. De novo, aqui a questão não é a mera palavra idiota. Sim. Jesus não está preocupado com semântica. Que diferença tem eu chamar o cara de idiota ou de feio? Se a intenção for a mesma, se é magoar o cara, se é ferir sem motivo, cara, tanto faz. Idiota ou feio. Até se tu chamar o cara de bonito. E a tua intenção é desprezar a feiura do cara. Sim. Porque a questão para Deus nunca é a semântica da palavra. A questão para Deus é o que está no coração. É o que ele fala sobre Davi para Samuel, né? O homem atenta com o exterior, mas eu vejo o coração, né? O Senhor não vê como o homem vê. Bom, a gente falou desse texto já em algum ponto. Então, cara, o que Jesus está dizendo e a aplicação real que ele vai trazer da lei tem a ver com o interno. A gente já falou isso nas outras partes, sim. A gente vai bater nisso de novo, porque isso precisa ficar claro para nós. Não é só sobre meramente se irar com alguém e tô no inferno. Não. Existe uma ira santa, existe um lugar de ira que, cara, Deus não vai te julgar. Agora, se a tua ira é sem motivo, vamos de novo usar essa expressão. Algumas Bíblias já trazem ali entre colchetes: irar contra o seu irmão sem motivo. Esse é o ponto. Essa é talvez a chave para a gente entender. Não é sobre chamar de idiota. Cara, tem expressões que podem ser palavras bonitas no nosso vocabulário e tu tá falando com a mesma intenção do que Jesus usa aqui a palavra idiota. Tu chamou o cara de bonito, mas no teu coração tu tá chamando ele de idiota. Cara, é um trouxa mesmo. Acreditou que
que eu falei que o cabelo dele tá bonito e tá zoadíssimo. Entende? Existe esse ponto de flexão aí na intenção. Jesus vai usar a expressão... Como é que tá o final do 22 na tua Bíblia? E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Esse inferno de fogo, a expressão que Jesus usa é Vale de Inom, em algumas versões, né? Esse Vale de Inom é um lixão. É um lugar que primeiro era usado fora da cidade para sacrifício humano. Aham. Josias, Ezequias, um desses dois, um rei, quando reforma a religião lá no período dos reis, ele então vai àquele lugar e ele queima ossos humanos lá, ele profana, né, os lugares de culto pagão, e dali para frente aquele lugar que antes era local de culto pagão se torna um lixão. É fora da cidade, ele se torna um lixão. Esse lixão, pela geografia, por tudo que era descartado lá, dizem os historiadores que era um lugar que sempre tinha focos de incêndio. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer que chamar o irmão de idiota estará sujeito a uma vida no lixão. O fogo do inferno aqui nem tem tanto a ver assim com o Geena, não, é o Vale de Inon, é esse lugar de putridão, lixeira, churume, fetidão, sabe? Essas coisas, Jesus está falando dessas coisas. O que tu lembrou aí? Cara, eu lembrei de um provérbio que eu tinha lido uma vez Bom. sobre ira. Provérbios 14, 17, e ele vai usar uma palavra que a gente usou bastante hoje. Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Bom demais. Então, cara, louco, na verdade, é quem se ira. Tolo é quem se ira. Por quê? Cara, uma sentença que Jesus deu. Cara, é sujeito a fogo do inferno, ou Vale de Inom, sujeito a lixo. E não é o fariseu, não é uma leitura, não. É um julgamento pesado e justo. Né? Por quê? Porque, como a gente vai falando, o nível que o Jesus elevou a coisa é interno, é lá dentro, não tem para onde correr. Por quê? Porque a transformação que ele causa é profunda, é interna, é lá dentro. Não é fácil, mas ele elevou o nível porque ele faz a obra em nós, né? Então, a pessoa que acaba se irando com facilidade comete tolice. Cara, às vezes o cara, como tu falou, não te cumprimentou. E aí tu já fica bravo, tu já te fecha, sem motivo nenhum. E aí tu vai lá na frente, tu vai precisar, tu vai deixou de conhecer a pessoa porque tu não ficou irado e não entendeu a situação, não quis entender, se irou, ignorou o cara, mandou ele longe e fecha a oportunidade. Ou é alguém que fica com a fama ruim. Sim. Não vou fazer negócio com fulano ali porque é um emburrado, é um cara irado, é um ignorante. É o brabão. É o brabão. Sabe? Essas pessoas, as pessoas querem distância. Sim. Sabe? Cara, eu vou tentar não comprometer o serviço, mas não, é que eu não posso que é profissional. Cara, tem um cliente já com histórico, cara, de mandar o pessoal que presta serviço para ele tomar em tudo qualquer lugar. Sabe? Cara, ruim de trabalhar. Chato. Ruim. Olha, ele teve perto de me tirar das estribeiras. Cara, ser mal educado, sem motivo, sabe? Não querendo entender, não querendo ouvir. E, cara, uma pessoa comete tolice. Sabe, as pessoas desviam de trabalhar com ele por conta disso. Sabe, às vezes a gente estava conversando com pessoas, não é bom prestar serviço pro cara, porque pra quê? Pra reclamar, né? Para o cara ficar, assim, reclamar ainda é uma coisa. Ainda tem cara que é chato. Mas, cara, além do cara ser chato, ele se ira por nada e aí fica e ainda desconta nos outros, sabe? Ofende, sabe? Então, não é bom. Primeiro, pelo relacionamento interpessoal mas principalmente, cara, porque a sentença que Jesus dá aqui é grave, é pesada. Cara, olha o cenário que o Zeca descreveu do Vale de Inom. Cara, não é uma coisa legal. Não é só um cemitério. Não, pensa um corpo queimado a céu aberto, o fedor.
urubu, tudo, sujeira, né? Então, e é isso que Jesus sentencia quem incorre, vive nessa prática de se irar. Então, a gente precisa, às vezes, fazer esse esforço e entender a causa, né, a intenção das coisas e entender a consequência onde elas podem levar a gente. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!